TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos. O plenário da cidade começa agora. Hoje, nosso convidado é o vereador Lúcio Bruno, do PDT, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O parlamentar deseja ampliar a prática esportiva nas escolas e luta pelo acesso aos serviços de saúde de qualidade e habitação popular. Vamos conversar sobre esses temas e muito mais. Bem-vindo, vereador. Muito bom conversar com o senhor hoje aqui. Obrigado pelo convite. Aqui a satisfação de estar novamente aqui no programa plenário da cidade para a gente tirar algumas dúvidas e até passar para a população qual é o trabalho que nós estamos fazendo aqui na casa. Pois é, falando do trabalho do senhor, realmente tem uma frente grande de diferentes pautas, de diferentes propostas, mas uma bandeira bem forte é a do esporte, né? E o incentivo do esporte e a ampliação das modalidades de esporte nas escolas. Eu queria começar sobre isso. Teve uma lei sancionada que foi o Programa de Valorização de Práticas Desportivas, não é isso? A ideia é eu costumo dizer que o esporte, além de ser saúde, né, que faz um link com a saúde, o esporte ele educa, né, as nossas crianças. Muitas das nossas crianças que não têm a oportunidade na vida buscam no esporte essa oportunidade e está aí as Olimpíadas. Quantas crianças, quantos jovens que nós não conhecíamos e hoje são campeões olímpicos e hoje estão para o mundo, né? Então, assim, eu sou um adepto ao esporte, eu sou um praticante do esporte e acredito que o esporte tem condições de transformar a vida das pessoas. Eu não me recordo, mas o senhor é praticante de qual? Eu sou amador, futebol. Né? Eu bato meu rachinho, futebol, eu corro na beira-mar 2 dias por semana e faço a minha academia. Então, assim, quando eu digo... Mantém a saúde, exatamente, mas também gosta do futebol. Sou um praticante de atividades físicas, Sim, né? Sim, sabe da importância disso, né? Muito importante. Depois que eu comecei a praticar atividade física, a minha saúde ficou outra, né? O desempenho da gente é outro, a questão da disposição para o trabalho, para as outras atividades é totalmente diferente. Antes de eu começar a fazer as práticas esportivas, Larissa, eu tinha 108 quilos. Eu hoje estou mantendo entre 90 e 92 quilos. O senhor também é bem alto. Sou bem alto. 108 já era preocupante? Já é preocupante. Inclusive, eu tomava 2 remédios para hipertensão, né? E hoje eu tomo só um, mas só para prevenção. Então, assim, atividade física é tudo, inclusive saúde, como eu coloco. Com certeza. E em relação aos idosos, também tem uma proposta do senhor de esportes para os idosos, não é isso? Nossa capital, nosso estado, já é pioneiro no Brasil com atividade para idosos. Existe um projeto no governo do estado, que inclusive esse projeto é com o Corpo de Bombeiros, que à época que eu acompanhava era o maior projeto de idosos da América Latina. Né, que é aquele projeto dos bombeiros nas comunidades com aquelas idosas praticando zumba. A Prefeitura de Fortaleza, na época da gestão do ex-prefeito Alberto Cláudio, também colocou a política de idosos e também começou a fazer esse tipo de atividade também para os idosos. Fora a questão da atividade física, também a questão das hortas comunitárias. Hoje existem as hortas comunitárias que são cuidadas pelos idosos. E esses idosos, quando saem a colheita, são eles que são beneficiados com essas hortaliças. Então, assim, existe já uma política pública na cidade de Fortaleza para os idosos, mas só na questão da zumba, né? Então a nossa ideia, na realidade, é ampliar isso para as outras modalidades esportivas. Hoje, eu costumo dizer, a gente tem praticante de artes marciais acima de 60 anos. Né? Até porque a zumba, claro que é para todo mundo, mas a gente vê aí nos bairros, são mais as senhoras que fazem, aí os senhores acabam ficando às vezes meio de lado. Né? Hoje eu costumo dizer que os homens também são bastante presentes nessas atividades, né? Mudou um pouco. Nós temos Zumba também? Na zumba também. Nós temos também a hidroginástica lá no Centro de Cidadania do Ceará, né? Que é feito lá com os idosos, senhoras e senhores, né? Então, assim, a ideia é a gente ampliar esse arco para essas pessoas que estão na terceira idade,
que exatamente para elas não ficarem em casa ociosas, né? Estarem praticando algum tipo de atividade. E aí o poder público dá oportunidade para que essas pessoas, esses idosos, passem a praticar algum tipo de atividade esportiva que eles se identifiquem, que não seja só a zumba ou a hidroginástica. Vereador, e tem também uma proposta de ensino de artes marciais e defesa pessoal também nas escolas, né? E já falando dos estudantes, dos jovens, das crianças. Faria muita diferença, na opinião do senhor? Nesse caso, a ideia seria outra. Era a gente fazer um contraturno nas escolas públicas municipais que não são de tempo integral. A gente tem hoje, graças a Deus, a felicidade de ter 56% dos nossos alunos estudando em tempo integral em Fortaleza. E isso foi muito importante para mudar a realidade da educação do nosso município e do nosso estado. Tanto é que das 100 melhores escolas do Brasil, 82 estão no Ceará do 1º ao 5º ano, né? Então, assim, a ideia é aquelas escolas que ainda não são de tempo integral na cidade de Fortaleza, a gente fazer o contraturno com as artes marciais. Exatamente para manter a criança naquele horário que ela estaria em casa ou na rua ocioso, ele está dentro da escola praticando uma atividade física e as artes marciais exatamente seria para isso. Além da atividade física, ele praticar um esporte que, quem sabe, futuramente nós podemos formar vários campeões na nossa cidade. E ainda é um esporte que ajuda muito na disciplina, no respeito ao próximo, né? Na verdade, todos são assim, mas eu acho que artes marciais é ainda mais aflorado essas características, né? O povo, a cidade de Fortaleza, algumas pessoas têm um estigma que as artes marciais refletem a violência. E não é. Pelo contrário, são uma das modalidades esportivas que mais disciplina as nossas crianças, né? Então eu costumo dizer que a gente se perdeu muito isso durante o tempo, o respeito das nossas crianças com a pessoa mais idosa. Uhum. E as artes marciais, ela pode resgatar isso, a disciplina, né? Outra coisa, a atenção, né? Hoje as nossas crianças só querem estar no videogame, no computador, no celular. Nós temos que tirar as crianças disso e levar para exatamente atividades. Eu me lembro quando eu era menor, né, pequeno, criança, não tinha tanto, e não faz muito tempo, né? Mas não tinha tanto essa questão das redes sociais. Então a gente ia para a rua jogar bila, a gente ia para a rua jogar peão, ia bater racha, vereador, não podia chover. Quando a gente era criança nem existia as redes sociais, né? Nem existia, realmente. Pelo menos para mim, eu devo ser mais velha, não tinha nem celular. E não faz muito tempo, né? Eu costumo dizer que isso foi tão rápido, que se a gente fizer uma análise de, vamos botar aqui, 20 anos para cá, quem não se lembra do primeiro celular que foi lançado no Brasil, que era aquele PT 550, que era deste tamanho, e não faz muito tempo não, se a gente for puxar aqui na memória, não faz mais de que 20 anos que veio o primeiro celular, apareceu o primeiro celular no Brasil, não. E aí sobrava para as crianças brincar, realmente, né, e praticar atividades. Hoje só o que você vê são as crianças dentro de casa, os adolescentes dentro de casa, sem querer sair. Não tem mais aquele convívio familiar, os pais querem ir para um restaurante jantar, os pais querem ir para a casa de um parente, visitar um parente, e normalmente os adolescentes ficam onde? Em casa, ou no computador, ou no videogame. Os pais viajam. Quantos amigos meus eu conheço que viajam e muitas vezes o filho, o adolescente, não vai, porque prefere ficar em casa. Então a ideia da gente colocar as artes marciais como contraturno nas escolas públicas é exatamente isso, para a gente tirar um pouco a nossa juventude desse vício do virtual, das redes sociais, do videogame, do computador. Agora, além dessas propostas, né, voltadas para o esporte, de incentivo ao esporte, também tem algumas propostas do senhor voltadas para a habitação popular. Também é uma grande preocupação sua, não é? Eu costumo dizer que se existe uma política que é mais inclusiva na vida do cidadão, é a habitação de interesse social, porque é a casa própria, né? Você passa a vida toda pagando aluguel, né? Com medo, não sabe quanto é que vai ser o reajuste, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo hoje, com a economia do nosso país aí, totalmente que ninguém sabe o que vai vir. Dá o exemplo aí dos nossos combustíveis. Hoje a gente abastece, amanhã não sabe qual é o preço, né? Então, assim, o nosso Brasil está totalmente desgovernado, né? Desgovernado em todos os sentidos, né? Desgovernado na direção e desgovernado politicamente, né? Então, assim,
E quando eu conheço uma senhora, e eu gosto sempre de dizer essa história, do conjunto Zé Euclides. Eu estive lá visitando o conjunto Zé Euclides, tratando de outras pautas que nós vamos tratar aqui. E tinha uma senhora que tinha 90 anos. A primeira vez na vida dela, durante 90 anos, que ela teve um quarto só para ela, foi quando ela ganhou o apartamento dela no conjunto habitacional Zé Euclides, com 90 anos de idade. Morta de feliz, estava lá, morta de entusiasmada. Muda a vida das pessoas. Só em você não ter a preocupação de todo mês saber se você vai conseguir ou não pagar o lugar. Porque hoje nós já temos o problema da energia. Já não sabemos quanto é que vai vir a nossa conta de energia. Já é uma preocupação a mais. Imagine o aluguel. Então, assim, é uma pauta que realmente eu me dediquei muito durante a gestão do ex-prefeito Alberto Cláudio e estou aqui agora na Câmara Municipal de Fortaleza tentando ajudar da maior forma possível para que a gente não retroceda esse tempo todo que nós avançamos em relação à habitação e interesse social. Aí, em relação à habitação, tem uma proposta do senhor de ordenar o comércio nessas habitações populares. Como é que seria isso? Na realidade, a gente construiu vários conjuntos habitacionais, ex-prefeito Alberto Cláudio construiu em parceria com o governador Cid Gomes e depois com o governador Camilo, vários conjuntos habitacionais, um no Zé Walter, um lá no Vicente Pison, outro lá na Pedras. Então nós construímos grandes conjuntos habitacionais um pouco afastados dos centros. Vou dar um exemplo aqui do Cidade Jardim 1 e 2. Embora seja próximo do centro do Zé Walter, mas há uma distância para o centro do Zé Walter. E aí acabou-se o quê? Acontecendo o que nós esperávamos, o empreendedorismo aflorando nessas pessoas. Então a nossa ideia é, dentro desse conjunto habitacional que já existe a cultura do empreendedorismo, já existe um comércio pujante, mas não ordenado, a nossa ideia é pegar o poder público, em vez de ir lá penalizar, em vez de ir lá multar, em vez de ir lá derrubar, em vez de a Enel ir lá e cortar a energia, ao contrário, a gente incentivar, a gente regularizar e ordenar esse comércio nesses conjuntos. E a ideia é essa, e nós estamos tratando isso pela frente parlamentar, que eu tenho a honra de ser presidente, e também nós fizemos já uma audiência pública aqui na Câmara Municipal, junto com a Frente Parlamentar, exatamente com vários órgãos, para a gente iniciar esse processo de ordenamento dos conjuntos habitacionais da cidade de Fortaleza, o que diz respeito ao empreendedorismo. Não é só para multar, não é só para cobrar imposto, não. É para ordenar e incentivar a esses empreendedores a comercializarem e ganhar o seu pão de cada dia lá, onde eles habitam. Ok, vereador, vamos fazer só um rápido intervalo e a gente volta já para conversar ainda mais sobre esses temas e outras propostas do senhor. Voltamos já. Fortaleza. A sua voz está em todo lugar. E a Câmara Municipal de Fortaleza faz questão de levá-la para toda a cidade. Porque sua voz é a nossa voz. Seja ela escrita ou digital. Nossa voz está nas redes sociais e nas redes do futebol. Nossa voz está nas ruas. Nessa semana, a Câmara Municipal desembarca em Messejana. E em todo lugar. Seja bem-vindo ao Câmara Móvel. A voz que você escuta na Rádio Fortaleza 90,7. A União de Sustentabilidade. E que escuta você. Vamos iniciar mais uma sessão. A sua voz, a nossa Fortaleza. Plenário da cidade de volta hoje com o vereador Lúcio Bruno. Vereador, a gente falou bastante no primeiro bloco sobre suas propostas e seu trabalho voltado para o esporte, né, para incentivar a prática esportiva dos jovens, para melhorar a qualidade de vida e até a saúde dos jovens e também dos idosos. Falamos também sobre a situação da habitação popular. E aí agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho também dos projetos de reformas e melhorias da cidade que foram autorizados aqui, né, pela Câmara para que a Prefeitura conseguisse melhorar a situação de vida em vários setores, né, da cidade, saúde, infraestrutura.
Na verdade, nós votamos aqui na Câmara Municipal, não só eu, os 43 vereadores. Eu tive o prazer de ser relator de alguma dessas matérias, né? Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, também votar essas matérias da comissão, de várias melhorias que o prefeito Sarto encaminhou aqui para a Câmara Municipal de Fortaleza para ser autorizado pelos vereadores. E aqui eu digo reforma de posto de saúde, reforma de terminal de ônibus, construção de centro de educação infantil, construção do primeiro centro comercial para empreendedores do conjunto Zé Euclides, que nós já autorizamos aqui na casa, para ter a possibilidade de a gente começar a fazer exatamente o ordenamento dos empreendedores nos conjuntos habitacionais de Fortaleza. Então, foram várias coisas, reforma de hospital, então nós votamos várias coisas. Manutenção do IJF, obras de infraestrutura na cidade de Fortaleza. Deixa eu lhe dar um dado, Larissa. No primeiro ano do prefeito Sarto, ele só em obra de infraestrutura, ele investiu mais de 100 milhões de reais. Às vezes é um número que a população não consegue perceber. Eu sei que a gente acaba se acostumando com as coisas boas. A gente vem, graças a Deus, com várias gestões, né? 8 anos no ciclo de gestão do ex-prefeito Alberto Cláudio, de mudança na nossa cidade. E aí o prefeito Sarto sucedeu o ex-prefeito Alberto Cláudio e deu continuidade a isso. Só que as pessoas não percebem isso porque deu uma continuidade. Então as pessoas acham que aquilo ali não é uma coisa nova, né? Eu costumo dizer que quando sai um grande gestor, muito bem avaliado, como o ex-prefeito Alberto Cláudio saiu, eu costumo dizer que o sarrafo fica um pouco alto. O outro prefeito que vier, ele vai ter que trabalhar muito mais para poder aparecer o que ele está fazendo. Mas o prefeito Sarto está fazendo muito. Aqui é um exemplo que eu estou dando. O prefeito Sarto, só no primeiro ano de gestão dele, ele entregou 22 novos centros de educação infantil à cidade de Fortaleza. 22 areninhas. Então, muita coisa está sendo feita na cidade de Fortaleza. E para isso, passou aqui na casa, aprovado pelos vereadores, autorização para isso. E graças a Deus, a gente está conseguindo colaborar e contribuir bastante com o desenvolvimento da cidade de Fortaleza, que é o que a gente se propôs a fazer, principalmente eu na minha campanha. Eu dizia para todo mundo que a gente tinha que eleger o prefeito Sarto exatamente para dar continuidade ao avanço da cidade. Eu costumo dizer que a gente só consegue mudar a realidade das pessoas quando você tem um ciclo de boas gestões. Você não consegue mudar uma cidade em 4 anos. Dificilmente você vai conseguir fazer tudo em 8. Então, se você não tiver um ciclo de boas gestões, você não vai conseguir transformar a vida das pessoas. E nós estamos, graças a Deus, o povo entendeu essa mensagem, deu a confiança ao prefeito Sarto e ele está trabalhando exatamente para isso, para que esse ciclo de boa gestão ele não se quebre e a gente não volte aí, não perca aí esses 8 anos que nós avançamos na cidade de Fortaleza. Vereador, no primeiro bloco a gente comentou, o assunto não era sobre isso, mas a gente comentou da conta de energia, né? Que a gente não sabe quando chega a conta quanto é que vai pagar. O senhor também está fazendo parte da comissão em relação a essa situação toda, né, preocupante. Aqui na Câmara, o presidente Antônio Henrique criou uma comissão suprapartidária, exatamente para a gente acompanhar a questão, não é do reajuste da conta da Enel, até porque a casa não tem atribuição para isso. É exatamente a gente se somar junto à Assembleia Legislativa, se somar junto ao Congresso Nacional, para a gente discutir o serviço prestado pela Enel, né? Embora a gente ache que é um absurdo o governo anunciar que a inflação foi 12% e autorizar a ANEEL autorizar um reajuste no estado será de 25% da conta de energia elétrica. Isso é um absurdo, é explorar o cidadão, né? Então, assim, mesmo a gente sendo contra disso, mas a gente não tem como legislar, mas nós temos como pressionar. E nós temos que cobrar. Existe um contrato de concessão de 30 anos com o governo do estado, com a Enel, para ela ter essa concessão, para o povo entender. Energia, prestação de serviço público é concessão. A Enel tem uma concessão de 30 anos dada, aprovada pela Assembleia Legislativa, para ela executar esse serviço no estado do Ceará. Mas dentro desse contrato, existem as obrigações. E é isso que nós vamos se debruçar em cima, vamos analisar, saber se a Enel está cumprindo com as obrigações que está estabelecida lá no contrato. Porque se ela não tiver cumprindo com as obrigações que estão estabelecidas lá no contrato, nós aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, a comissão junto com os demais vereadores,
Costumo dizer que isso é um debate suprapartidário. Esse não é o debate da esquerda, esse não é o debate da oposição e nem da situação. Isso é um debate de todos, é um debate da cidade de Fortaleza. E se a Enel ela não tiver cumprindo com as obrigações dela, nós vamos entrar com ação exatamente pedindo o rompimento do contrato de concessão da Enel. Porque ela tem que cumprir com as obrigações. Já tem a exploração que ela faz junto ao cidadão de Fortaleza. Já tem o mau serviço que ela presta. A Enel é a campeã em reclamação de serviço no nosso estado. É a campeã. E o serviço dela é o pior que existe. Então isso não justifica uma empresa que só no ano passado teve um lucro de 440 milhões de reais não prestar um serviço para a população, do qual está lá no contrato. E é isso que nós vamos se debruçar no contrato, ver a parte das obrigações e vamos cobrar que a Enel, de fato, preste o serviço que lá está estabelecido no contrato de concessão. E que a população merece, né? E que a população merece, que já está sendo explorada, Olha, eu trouxe um assunto aqui, mas não sei se você está sabendo. A Enel, no final do ano passado, o governo Bolsonaro mandou uma medida provisória para o Congresso Nacional autorizando a agência reguladora, que é para estar protegendo o cidadão, a contrair um empréstimo de 10 bilhões e meio, alegando que esse empréstimo seria para socorrer as concessionárias de energia elétrica no Brasil, que a Enel não presta serviço só no estado do Ceará, que a Enel está dentro desse pacote. Então, a Enel, que é a agência reguladora, através de uma medida provisória mandada pelo presidente Bolsonaro, que foi aprovada no final do ano passado, em dezembro do ano passado, autorizou a agência reguladora a contrair um empréstimo de 10 bilhões e meio, um empréstimo bilionário, alegando que para socorrer as concessionárias de energia elétrica. Ora, como é que você vai socorrer a Enel, que só no ano passado ela teve um lucro de 440 milhões? Será que essa concessionária está precisando de socorro? E o mais grave, nós estamos. E o mais grave, que eu denunciei aqui na Câmara, na medida provisória, existe um artigo na medida provisória que foi aprovada no Congresso, que se diga de passagem, que foi aprovada no Congresso, existe um artigo dizendo que quem vai pagar o empréstimo é o consumidor final, somos nós. Olha o absurdo, um empréstimo bilionário para empresas bilionárias, e quem vai pagar a conta é o cidadão lá da ponta, que muitas vezes tem que escolher se vai almoçar ou jantar hoje, porque não tem dinheiro para fazer as duas refeições. E aí vem a Enel, com um reajuste autorizado pela agência reguladora, um ajuste de 25% para pagar o empréstimo, para socorrer uma concessionária que teve um lucro de 440 milhões. Olha o absurdo aqui. E quem vai pagar a conta é o cidadão que muitas vezes não tem o dinheiro para fazer 3 refeições por dia. Já pensou? Eu costumo dizer que energia já é serviço essencial. É serviço essencial para a população. A gente está voltando à época da lamparina, a gente está voltando à época de cozinhar a lenha. Olha, o número de crianças que já estão entrando no JF com queimadura de álcool, porque as pessoas não conseguem mais comprar um botijão de gás. E estão voltando a cozinhar no fogareiro. E aí os acidentes com queimadura estão aumentando. E aí, fora isso, achando pouco, e ainda autoriza, manda uma medida provisória para contrair um empréstimo para beneficiar as concessionárias bilionárias do nosso país, e quem vai pagar a conta? O cidadão que muitas vezes não tem dinheiro para fazer 3 refeições por dia. É triste. Vereador, queria continuar, mas agora para finalizar eu queria só que o senhor destacasse, então a gente já falou sobre vários aspectos do seu trabalho, mas o que é que o senhor destacaria, qual a avaliação que o senhor faria do seu mandato até agora? Bom, primeiro tenho a felicidade, volto a dizer, eu costumo dizer, sou um vereador novato de primeiro mandato,
eu já tenho 174 projetos ou aprovados ou em andamento aqui na casa. Então, assim, são pautas, todos os projetos dentro dessa pauta de educação, saúde, esporte e habitação. Dizer que estou muito feliz, estou tentando contribuir o máximo possível que eu puder, dentro da experiência que eu obtive quando estava no Executivo, aqui na casa. Dizer que estou muito feliz. E assim, se Deus quiser, a gente vai conseguir ainda fazer muita coisa, ajudar muito a cidade de Fortaleza, ajudar aqui a Câmara Municipal de Fortaleza em algumas pautas, né? Para a gente realmente fazer aquilo do qual a gente foi eleito, né? Tentar mudar de fato a vida das pessoas. E a gente foi eleito para isso. Tive a honra de ter 23.936 votos. Não canso de agradecer a confiança dessas pessoas que tiveram em mim. Espero estar fazendo um trabalho à altura, né, da responsabilidade que foi me dada pela confiança desses 23.936 votos. E dizer que o nosso mandato está aberto, né, nosso gabinete pela internet, entre nas nossas redes sociais, dê sugestão, façam crítica, costumo dizer que pode puxar a orelha, entre lá, se acha que a gente está saindo um pouco do trilho, vá lá na rede social, chame a atenção da gente, mas dizer, Larissa, que esse mandato, na realidade, não é o mandato do vereador Lúcio Bruno, esse é o mandato de 23.936 pessoas que confiaram a gente e esse mandato são dessas pessoas. E espero estar cumprindo com tudo que eu me propus na campanha. Obrigada, vereador, pela sua participação. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Estou sempre à disposição quando for convidado. O plenário da cidade de hoje entrevistou o vereador Lúcio Bruno. Obrigada por sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau. TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos.